Oi, gente, bom dia! Na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à matéria de geografia. Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, o material, para a gente poder dar início à nossa aula de hoje, tá? Pegue sua apostila e nós vamos abrir ela na página 16, que fala sobre as principais formas de relevo da Terra. Vamos folhear um pouco a apostila comigo? Se você ainda não abriu a apostila, pausa o vídeo para você dar continuidade junto com a gente, tá bom? Na página 16, ele trouxe para a gente as principais formas de relevo. Montanhas, seguindo para 17, planaltos e na 18, planícies e depressões. Essas são as principais formas de relevo que nós vamos abordar na aula de hoje, tá? Mas, antes da gente começar, a gente tem que entender o que é relevo. Relevo são as irregularidades da superfície terrestre. Geralmente, em algumas ilustrações ou desenhos que a gente faz representando a Terra, a gente faz a Terra com a sua borda lisinha. Mas a gente sabe que a Terra não é assim. A Terra é toda irregular. Vocês viram que o movimento de placas tectônicas, algumas moldam um relevo. Então, muitas formações de relevo acabam se originando justamente por causa de atividades vulcânicas e tectônicas. Então, a Terra não tem esse formato aí lisinho, como a gente costuma ver em alguns desenhos. Então, essas irregularidades vão ser estudadas a partir de agora. Lembrando que sempre quando a gente fala em relevo, a gente sempre se refere às suas medições em altitude e não em altura. A palavra altura se refere a uma medição que está sendo feita da base do chão até um determinado ponto. Por exemplo, quando eu falo para você que a minha altura é 1,76 m, eu estou querendo dizer que dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho essa medida de 1,76 m. Geralmente, as formas de relevo não são medidas assim. As formas de relevo sempre são dadas em altitude, que é a partir do nível do mar. Em relação ao nível do mar, que essa altitude é dada. Então, sempre que você falar assim, a montanha tal tem tantos metros de altitude. Então, você sabe que é a partir do nível do mar para cima que foi feita essa medição. E não em altura, como a gente costuma dizer no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, ele trouxe para a gente aqui, então, na página 16, uma introdução lá em cima, falando a respeito do que é relevo. Memorizou aí? Vamos recapitular? Relevo são as irregularidades da superfície terrestre. E quais são as principais formas de relevo que nós vamos estudar? Montanhas, planaltos, planícies e depressões, tá? Então eu queria que vocês grifassem somente um trechinho lá em cima comigo. Pega seu marca-texto e vamos lá. Segundo parágrafo. Muitas vezes trata-se de estruturas tão grandes que não conseguimos observá-las em sua totalidade. Por isso, é difícil exemplificar os diferentes tipos de relevo, com base em fotos ou ilustrações, uma vez que vemos em geral é parte de uma estrutura maior. A ilustração a seguir é um esquema que representa de modo simplificado as 4 formas principais de relevo: montanha, planalto, planície e depressão. Aqui na imagem, ele te deu a ilustração dessas 4 principais formas de relevo. Então, aqui você vê a montanha, planalto mais aqui para baixo, nós temos as depressões e a planície sendo representada mais aqui também. Então, nós vamos falar sobre essas 4 formas de relevo principais. Lembrando que não são as únicas, existem muitas outras formas de relevo, mas habitualmente nos livros de geografia são essas 4 principais que são estudadas. Vamos falar um pouco de montanha agora? Grifa comigo. Trata-se de uma forma de relevo bastante visível nas paisagens. Representam as maiores elevações da Terra, com altitudes que chegam a superar 8.000 metros. Então, de todas essas formas de relevo, as montanhas são as mais grandiosas. Aqui, ele citou pra gente que tem montanhas que podem ultrapassar 8.000 metros de altitude. E aqui, ele se referiu com certeza ao Monte Everest,
que está localizado na Cordilheira do Himalaia, e ele tem 8.848 metros de altitude. É a maior montanha do planeta, tá? Vamos grifar comigo? Em geral, podemos definir montanha como elevações com mais de 300 metros de altitude em relação ao terreno em seu entorno. Então, a partir dessa altitude aí, nós já configuramos muitas formas de relevo, em formas de montanha, encontradas no Brasil e em outros países também. Um tipo bastante comum são as cordilheiras, composta na maioria das vezes de cadeias mais jovens geologicamente. Apresentam cumes pontiagudos e muito altos. Cordilheira é quando você vê várias montanhas intercaladas, uma unida às outras. Então esse conjunto de montanhas é chamado de cordilheira. Geralmente o topo delas é bastante pontiagudo, tá? Na página 17, ele vem trazendo aqui no trecho Conexões essa explicação que eu dei para vocês no início do vídeo, a respeito da diferença de altura para altitude. Eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha ficado muito claro para você, pode me chamar no privado que eu esclareço suas dúvidas, tá bom? Agora, a próxima forma de relevo que ele trouxe para gente são os planaltos. Grifa comigo. O termo planalto é empregado para designar áreas com relevo geralmente ondulado, com subidas suaves e altitude relativamente elevada. Estamos descendo um pouco mais, tá? Nós vimos que a montanha é a principal e a mais alta formação de relevo que existe na Terra. Abaixo da montanha, nós temos o planalto. Olha o próprio nome, planalto. É um ponto bem alto, mas não chega a alcançar a mesma altitude que uma montanha alcança, tá? Alguns planaltos, como o Altiplano Boliviano e o Planalto do Tibete, foram formados entre as grandes cordilheiras. Desse modo, suas altitudes podem ultrapassar 3 metros. Contudo, os mais comuns são planaltos mais baixos, como o Planalto Central do Brasil, que ocupa boa parte do país. Nessa porção, situa-se mais ao centro, é comum vermos também formas como as chapadas e os chapadões, que são variações de planalto. Vários tipos de planalto possuem o topo reto e não o topo pontiagudo, como as montanhas possuem. Esse tipo de planalto, que tem o topo reto, é chamado de chapada, porque realmente possui aquele topo totalmente plano, como se fosse realmente uma mesa. Aqui no Brasil, a gente tem vários exemplos desses planaltos. A Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, a Chapada dos Guimarães, são formações de relevo de planalto, mas que não possuem o topo pontiagudo e nem arredondado. Possui o topo reto, como se fosse uma mesa, tá bom? Virando a folha, nós temos a terceira forma de relevo que ele trouxe pra gente, que é a planície. Estamos descendo, hein? Da montanha, viemos para o planalto e agora nós vamos para a planície. A planície são as formas de relevo mais planas, mais baixas, que estão ali bem próximas ou quase nivelando com o nível do mar, tá? São áreas, em geral, relativamente planas, mas que também podem ter algumas leves ondulações. Costumam ocorrer em altitudes baixas, muitas vezes logo abaixo dos planaltos ou montanhas. Onde que você mais vê essas áreas de planície? Na área costeira, no litoral, né, próximo do oceano, nas margens dos grandes rios, é onde você vê uma formação de relevo mais plana. Pode haver aí algumas ondulações, mas não chega a alcançar altitudes como o planalto e muito menos como a montanha. À medida que os terrenos mais altos são desgastados pelo decorrer do tempo, seus sedimentos se soltam e vão parar nos locais mais baixos. Então vocês sabem que os planaltos e as montanhas estão sofrendo desgaste constantemente, seja pela ação humana ou pelos próprios elementos naturais, como chuva, sol, vento. Todos esses sedimentos que vão se desprendendo das montanhas e dos planaltos acabam sendo carregados para as partes mais baixas,
que é justamente as planícies. Então a planície é um local de grande acúmulo desses sedimentos que foram trazidos pela água ou pelo vento de outras formações de relevo. Aqui nós temos a imagem aí de duas planícies. As duas são no Brasil. Nós temos a planície do Pantanal e a outra é uma planície no Rio Grande do Sul. Pode perceber que as formações de relevo, as ondulações são bem baixas, tá? E por último é a depressão. A depressão é uma forma de relevo que se caracteriza por uma porção mais baixa do que o terreno vizinho. Então as depressões estão abaixo do nível do mar, tá bom? A depressão é uma forma de relevo que se caracteriza pela posição mais baixa que os terrenos adjacentes, as áreas vizinhas. Pode ser classificada de dois modos. Denomina-se depressão absoluta quando sua altitude é negativa, ou seja, está abaixo do nível do mar, como eu falei com você, depressão absoluta. É o caso do Mar Morto. Já ouviram falar? É a maior depressão absoluta do planeta. O Mar Morto é chamado assim porque o seu nível de sal é muito alto e praticamente não existe vida lá. E esse mar está abaixo do nível dos oceanos. Por isso que é chamado de depressão absoluta. Já também existe a depressão relativa. Vamos ler comigo? Terceiro parágrafo. Já a depressão relativa apresenta altitude mais baixa que os terrenos adjacentes, porém, mesmo assim, permanece acima do nível do oceano. Então, nós temos uma região mais baixa do que as suas áreas ao entorno, mas mesmo assim, ela não está abaixo do nível do mar. Aí é chamada de depressão relativa, tá? Aqui ele deu um exemplo pra gente. Aqui no Brasil, nós temos uma depressão relativa, que é no Nordeste brasileiro, ao longo do Rio São Francisco. Nas margens desse rio, nós temos locais de depressão, mas não chega a ser abaixo do nível do mar. Bom, terminamos a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham entendido as principais formas de relevo. Aqui na caixa de descrição eu vou deixar algumas atividades para vocês fazerem. Qualquer dúvida, gente, é só me chamar. Beijo, fique com Deus, até mais.